nosso alvo é um dia entrar na nossa Canaã celestial e estar com Cristo Jesus. E o meu justo viverá por fé, afirma a palavra de Deus. Amém. No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, a palavra do Senhor ela afirma: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Glória a Deus. Sabe, amados, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo. O texto diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou me detendo a meditar, a ler, a ouvir a palavra de Deus, a dar ouvidos à palavra de Deus, a acolher a palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus vai me alimentar, vai me direcionar e vai gerar fé, produzir fé dentro de mim, para eu enfrentar as dificuldades que surgem diante de mim. No Salmo 119, versículo 75, 105, a palavra está escrita que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nesses momentos que estamos vivendo, há um caminho de Deus para nós seguirmos, há uma direção de Deus, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da dificuldade, há um caminho para nós, há um caminho para a igreja, seja no deserto, seja o momento que estivermos vivendo. Deus tem um caminho para você, Deus tem um caminho para você e um caminho para mim. Mas para isso, eu e você precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, nós precisamos estar seguindo a direção de Deus. Perversa, que está criando pânico, que está criando desespero, produzindo mentiras, e as pessoas, em consequência disso, estão vivendo desesperadas, porque estão se alimentando, estão ouvindo constantemente mentiras, enganos, estatísticas destrutivas, mentirosas, alarmantes. Foi como Golias, por 40 dias, subia ao monte e insultava Israel. E por 40 dias, aquele povo, os israelitas, eles ficavam ouvindo aqueles impropérios, e eles amaldiçoavam o povo de Israel. Ele zombava do povo de Israel. Ele depreciava o povo de Israel. Ah, não tem homem aí no meio de vocês? Não tem ninguém à altura que pode vir e lutar comigo? E vinha, insultava todos os dias. Durante 40 dias, aquele povo ficou ouvindo o que não devia. O exército se impôs a ouvir o que não devia.
E aquilo foi gerando um medo dentro deles. Desestabilizou aqueles guerreiros de tal forma que eles esqueceram que no meio deles havia grandes valentes estavam ali no meio daquele exército, mas por estarem tão voltados para o problema, para a circunstância, deixaram de ouvir a Deus, deixaram de buscar a Deus, e o inimigo, a circunstância, se tornou cada vez maior diante dos seus olhos. E o seu coração se derreteu diante daquela circunstância. E eles foram ficando sem ações, sem força, sem atitude, porque estavam ouvindo o que não devia. Sabe, irmãos, guarde a fé de vocês. Isso não passa de uma gripinha mesmo, mas vai vir outras, e virão para cair, porque o meu destino está com Cristo e o seu também. Amém, amém, Jesus. A deles, fala aqui, salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriam os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Esse texto está falando especificamente que eles viram com seus próprios olhos os seus inimigos que os odiavam, Faraó e seu exército, sendo sucumbido no mar. Não escapou um. E eles creram e louvaram a Deus e dançaram. Miriam dançou, profetizou, e todo mundo começou a louvar a Deus pela grande vitória, e que deveriam fazer isso mesmo. Mas o texto diz logo em seguida: mais cedo se esqueceram de Deus e começaram a murmurar. Sabe, amados, esqueceram que eles estavam dentro de um processo onde Deus estava modulando, trabalhando, moldando as suas vidas, construindo uma consciência dentro deles, de um povo que tinha um relacionamento com Deus, e que andava com Deus verdadeiro. Então, muitas vezes nós também somos assim. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas que vivem pela fé só quando as coisas estão favoráveis. Quando as coisas são favoráveis, nós louvamos, gritamos e festejamos. Devemos fazê-lo. Mas quando as coisas são desfavoráveis, devemos pegar aquilo que são experiências que tivemos de vitórias de Deus em nossas vidas, as experiências que temos para viver os tempos difíceis e dizer: Deus não muda, Deus não mudou, Ele Aleluia. também vai me dar vitória, e se Ele não der, eu vou continuar crendo nele. Amém, amados? Jesus, não glória a somente Deus. andar com Deus quando as situações são favoráveis, mas andamos por fé. O meu justo viverá por fé. Governados somente pelos sentimentos, pelas emoções, pelo aquilo que vemos, que são contrárias muitas vezes às circunstâncias, àquilo que queremos, que são reais, são realidades, mas nós devemos continuar crendo em Deus. Ele é poderoso para nos dar vitória, e se Ele não der, aquilo ali tem algum propósito. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Se nós, amados, temos um Deus, quando nós temos e cremos nele, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Sabe, uma confiança que eu e você devemos ter? Um Deus que não negou seu próprio Filho
vai nos negar as demais coisas? Não vai. É muito amor. É uma demonstração, sabe, sem igual. Ele não negou seu próprio filho. Ele vai negar uma proteção para você, cuidar de você. Amém? Em recompensa a sua fidelidade, ele vai tem te abençoado e vai te abençoar. Seja ousado. Aleluia. Seja corajoso. Amém, Deus. Seja uma pessoa radical na sua fé. Amém, Jesus. Você Jesus. vai ver coisas extraordinárias. Aleluia, aleluia. Se sinta cansado, se sinta fortalecido. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Colocar de pé, Deus continua conosco. Amém. Deus continua conosco. Amém. Amém? Então não é só quando as coisas são favoráveis, ou quando temos emoções, né? Quando temos sinais, às vezes não temos nada disso, mas temos a palavra. Quando Deus falou com Josué, ele falou na palavra, falou a palavra com Josué, guarda a minha palavra, do capítulo 1, versículo 1 ao 9, Aleluia. vai falando, medita na minha palavra, guarda a minha palavra, acolhe minha palavra, você será bem sucedido em todo o teu caminho, se você guardar a minha palavra. Deus se manifestou algumas vezes a ele, ele fala, eu dependo de Deus, Eu dependo de eu dependo do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Amém. Muitas vezes, amados, não há aquele sentimento dentro de nós, nós estamos ardendo, sabe, de fé dentro de nós, como diz os irmãos, arrupiando, né, que Deus está falando conosco, mas você continua crendo, mesmo sem sentimentos, mesmo sem as emoções estarem ali contribuindo. Amém? Amém. Eu vejo, por exemplo, Gideão, ele teve uma grande vitória, mas não é um exemplo de fé, não é um exemplo de fé. Teve fé sim, uma fé verdadeira, mas não uma fé que é exemplo. Ele colocou Deus à prova por 2 vezes, e mesmo assim, ele ainda continuava temendo. Deus é o Senhor mesmo, o Senhor vou colocar essa lã aqui, o Senhor vai molhar ela essa noite, todinha, vai ser tudo molhado. Deus, tá bom, vê lá. Senhor, se é o Senhor mesmo, vou colocar o outro lado, um lado vai amanhecer molhado, o outro vai amanhecer seco. Deus assim o fez, e ele ainda continuou, sabe? É uma fé naquilo que está vendo, e mesmo assim, continuou temeroso, sabe? Continuou temeroso. Deus se revela, Deus fala, mas muitas vezes Deus silencia para que você haja por fé e sua fé cresça. E você não vai ter sentimentos, você não vai ter sinal nenhum de Deus. E muitas vezes Deus fala tremendamente, claramente conosco, mas às vezes Ele silencia, mas a palavra dEle não muda. Glória a Você pode Deus. se firmar na sua palavra. Deus havia falado com ele, Deus o havia visitado na pessoa do anjo por 2 vezes. Por fim, ele está temeroso, e Deus falou, desce lá no meio do exército do inimigo e vê o que eles estão falando. Quando ele chega lá, um dos soldados está falando, olha, um feixe de cevada se levantou e acabou com todo o exército nosso. Aí o outro fala, isso aí sabe o que quer dizer? É Gideão, movido pelo Espírito do Deus de Israel. E aí ele ouviu mais essa, saiu dali, Deus dando sinais para eles. Deus, nós temos a sua palavra, Deus fala, Deus se revela, mas muitas vezes, se nós só vivermos dessa maneira, vai nos faltar fé para uma jornada maior, porque a nossa jornada é longa. Aleluia. Não é simplesmente uma conquista imediata, elas são importantes para nós, porém nós temos que permanecer até o fim. Ele diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aleluia. Eu estou Amém. falando da salvação, eu
Eu estou falando da tua coroa. Estou falando de você guardar a tua fé, a fé para a salvação. Amém. De algo que é mais precioso do que qualquer outra coisa. Amém, amados? Amém. Então nós já vimos grandes coisas. Deus já fez milagres poderosos. Aí vem essa situação hoje, nesses dias. Aí a gente para de crer em Deus e de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas.